E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu queria comentar um pouquinho sobre a edição de bolso, né? A Pocket Edition, a edição de bolso que foi anunciada recentemente aí na live da Panini. Inclusive a Panini mudou, né, o estilo de live. Eles tiraram as lives, eles colocaram para apresentar os materiais e agora eles têm é, uma mesa ali para todo mundo conversar sobre os materiais, duas pessoas ali sempre conversando, modelo novo de vídeo que a gente tem que acompanhar um pouco mais. Mas eu queria comentar sobre a edição de bolso. A primeira edição que foi anunciada ali, né, o Reino do Amanhã, eu queria comentar um pouquinho. Eu acho que a ideia deles é trabalhar aí com esse hype que a gente está tendo também do filme, né? Não tenho certeza que eu não tenho informações editoriais ali, né, para trazer, mas eu acho que a ideia deles é um pouco essa, mas isso só se eles não trouxerem muitos, né, forem poucos materiais, porque senão já não faz sentido. Se eles trouxerem um monte, um material ali no meio desse monte não vai estar trabalhando com nada a ver com o filme. E se fosse nesse sentido, acredito eu que eles trariam grandes astros Superman, que eu suponho que não foi a escolha editorial deles trazer esse material, porque eles já estão trazendo em outro formato. O Grandes Astros Superman eles estão trazendo no formato Absolute. Então, lançar os dois juntos, o mesmo material, um numa edição muito simples, o outro numa edição ia concorrer pelo menos um pouquinho ali. Eu acredito que eles só mudaram ali para outro material clássico para não bater de frente. É uma suposição, tá? Mas eu queria falar exatamente sobre o formato. O que eu não estou gostando nessa ideia? Além do material, não quero discutir muito sobre a decisão da Panini de trazer esse material, né? Já passei aqui o que eu desconfio, mas eu quero trazer sobre isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente conhece como formato americano. Isso aqui é o que a gente conhece como mangá, tá? Isso aqui é formato de mangá. Olha a diferença de tamanho que tem entre um e outro. Qual é o problema? Isso aqui é feito para ser desse tamanho. O criador, quando faz, ele sabe que você vai ver nesse tamanho aqui. Você aumentar, se o material tiver qualidade gráfica ou ele receber uma remasterização, você consegue aumentar. Só que reduzir para isso aqui, você vai entrar num problema, porque quando aumenta, os quadros ficam maiores, os diálogos ficam maiores e você escolhe também que você quer deixar a letra ali dentro, não precisa aumentar a letra proporcionalmente, você faz o que você quiser, você tem espaço de sobra. Mas aqui, você não tem espaço de sobra. Aqui você tem falta de espaço, né? Então, ó, só comparando bem aqui, é bem diferente o tamanho. O que acontece? O mangá, ele é feito para ser nesse formato. Esse aqui é um bom exemplo de mangá, né? Ele é feito pensado em ter esse formato. Ele sabe quanto ele vai poder utilizar de diálogo em cada balão. Ele não vai lotar de diálogo no balão. Ele não vai fazer nada parecido com isso para não funcionar nesse formato, porque ele sabe que vai ser nesse formato aqui. Então, o que acontece quando a gente reduz isso aqui para isso aqui? A gente volta na história dos formatinhos. E aqui a gente vai ter que ter escolhas editoriais. Isso já está acontecendo em outros países, não sei como está sendo lá, mas suponho que eles não estão alterando como era na época dos formatinhos, que eles reduziam para esse formato, o formatinho era desse tamanho, então você reduziu aquilo lá para isso aqui, automaticamente não dava para colocar. Só que a gente estava em outro momento como com impressões, né? As impressões não eram tão boas quanto as de hoje em dia. Então a letra tinha que ser um pouquinho maior e tudo mais para você conseguir visualizar. Quando você pega esse formato pocket, esse formato de bolso da Panini, e coloca uma edição que tenha bastante diálogo, eu vou trazer um exemplo aqui do ônibus do Conan, só para vocês entenderem o que vai acontecer. Eu vou trazer um exemplo de arte e um exemplo de diálogo, tá?
aqui, vamos pegar esse aqui como exemplo de arte. Esse aqui é o primeiro ônibus do Conan, tá? Olha a quantidade de arte que tem aqui. Você reduz isso aqui para aquele formatinho, não cabe nada, sabe? Vai ficar extremamente prejudicado. E olha aqueles quadros ali em cima, a quantidade de diálogo que tem ali dentro. O que você faz com aquele monte de diálogo, sendo que você reduziu o tamanho de todos os quadros, de todas as páginas, né? Eles vão ficar no formato desse tamanho. Você tem duas escolhas, pelo menos até onde eu conheço. O primeiro ponto que vai acontecer, que já é claro, como a gente tem mais qualidade, a gente consegue uma definição melhor de impressão e a qualidade vai ser melhor, você consegue ter letras um pouco menores. Ainda assim, eu acho que não vai ser não vai ser suficiente para o tanto que a gente precisa reduzir para chegar nisso aqui. E aí a gente tem outras duas coisas que a gente pode fazer até onde eu conheço, tá? Se vocês souberem de outras opções, coloquem aí nos comentários. Mas até onde eu conheço, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a Editora Abril fazia, que não só a Editora Abril, tá? Várias editoras na época faziam isso, era uma prática comum no mercado. Você pode editar o texto, tornar ele mais simples. Então você pega um diálogo que é grande, torna ele mais enxuto, com o mesmo sentido. Eles mudavam até o sentido, mas esse é outro caso. Você pega aquele diálogo longo que tem muitas palavras e tenta resumir aquilo ali em poucas frases, poucas palavras, para tornar aquilo mais fácil de caber naquele quadro. E a outra coisa que você pode fazer é reduzir a fonte. E aí, nos dois casos, a gente tem problemas, né? Porque o primeiro, você está mudando o que está sendo dito, você está tentando levar o mesmo sentido e tudo mais, mas sempre tentando reduzir. E isso sempre acontece nas traduções, tá? Você ter que pegar uma frase e mudar ela para outra frase. Isso acontece em tradução, é natural, não é uma coisa de outro mundo. Mas você vai estar sempre fazendo isso, não tentando adaptar para funcionar para o público, mas para funcionar no tamanho, sempre tentando deixar mais enxuto. Isso você pode perder muita coisa, tá? E não é a mesma experiência, né? Outra coisa, quando você reduz, você também pode ter a opção de ir reduzindo a fonte, tornando a fonte cada vez menor. Só que como você reduziu para esse formatinho, algo que não era para ser desse tamanho, você vai ter fontes bem pequenas. Então, vai ser impossível de enxergar? Não vai ser impossível de enxergar. Se for um trabalho bem feito, que eu acredito que vai ser, os outros países estão fazendo isso, vai dar para enxergar, não vai ser uma coisa própria, não vai bater de frente com o mangá, porque o mangá ele é feito para ser desse tamanho, ele é feito para ser assim, ele é pensado assim. Agora, quando você reduz de outros, não funciona muito bem. O que vocês estão achando? Gostaram da escolha do material? Gostaram da escolha da Panini de trazer isso para cá? Eu, sendo bem sincero, gostei muito da ideia da Panini de trazer o formato para cá. Testa, coloca no mercado, testa, vê o que acontece. Não acho que esse tipo de formato vai atingir o público que a gente está esperando. Por conta do título, por conta de muitas coisas, o valor não. Se você comparar, acho que esse é um ponto importante aqui. Se você comparar o preço de uma edição de sagas com o preço desse formatinho, que é o nome que o pessoal está colocando aqui na edição de bolso, não vale muito a pena, sabe? A edição de sagas tem menos páginas, só que tá com um preço parecido, até abaixo. Tem edições custando R$40 nas sagas, sendo que essa aí lançou a R$50. Claro que tem mais páginas ali, mas o formatinho, o sagas, ele é em formato americano. Ele é da forma que você deveria ver e ele é um material de muito mais qualidade do que você reduzir para algo desse tipo aqui, né? Não sou contra mangá, tá bom? Eu gosto muito de mangá, mas eu acho uma adequação muito estranha. É uma oportunidade de você ler algo que em outro custo, mas eu acho que a gente está indo para uns caminhos muito estranhos no mercado. A gente está chutando para qualquer lado
Acho que a gente deve chutar sim, mas o que vocês estão achando? O que vocês indicariam, né? Como que a gente... Vocês pretendem comprar? Acho que esse é o primeiro ponto. Eu não pretendo comprar, tá? Não me interessou. Eles podem trazer títulos que eu não tenho, que eu tenho muita vontade. Tem vários títulos que eu adoraria ter e que eu não tenho. Se eles trouxerem nesse formato, não quero. Se eles publicarem Invencível, quero ler Invencível. Se eles trouxerem nesse formato, não quero. Passo. Um dia eu leio em outro formato, sabe? Porque para mim não faz sentido você fazer isso e principalmente porque o valor de capa não tá tão acessível. E aqui eu não tô falando que está caro, mas se você pegar de sagas, você vai ver que você tem algo muito parecido e com uma qualidade muito superior. O material de sagas é muito superior a esse formatinho que a gente tem aí. Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa estratégia da Panini e vocês têm interesse?